E hoje, terça-feira, Lula conversou por telefone com o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, sobre a crise política na Venezuela. Depois da ligação, quase 2 dias depois da divulgação do resultado, o presidente se manifestou pela primeira vez a respeito do assunto. Em entrevista à TV Centro-América do Mato Grosso, Lula disse que o processo eleitoral venezuelano ocorreu normalmente. Tem uma briga, como é que vai resolver essa briga? Apresentar a ata. Se a ata tiver dúvida entre a oposição e a situação, a oposição entra com recurso, sabe? E vai esperar na justiça tomar o processo. E aí vai ter uma decisão que a gente tem que acatar. Eu estou convencido que é um processo normal, tranquilo, sabe? O que precisa é que as pessoas que não concordam têm o direito de se expressar, têm o direito de provar que não concorda, e o governo tem o direito de provar que está certo. O governo tem o direito de provar que está certo. Essa fala do Lula, a gente comentou mais cedo, Piotr, que o PT havia publicado uma nota em nome do partido. Lula estava em silêncio e se manifestou agora há pouco aí falando que foi um processo normal e tranquilo, aí nas palavras do presidente. Então, agora, esses dias eu perguntei se o Lula ouvia o que ele mesmo falava. Não ouvia. Então, ele também não acredita nem no que ele vê. Ou sei lá o que, ele deturpa a própria imagem, a própria visão. É inacreditável, é um caso único. O Lula, a pergunta que se faz é, diante de todas as evidências, não há dúvida de que foi uma fraude, foi um golpe contra a democracia, o ditador é sanguinário, persegue seu povo, empobrece, porque os números são muito claros, um país. Aí eu vou fazer só uma referência rápida aqui, me escreve aqui o Ariano Trindade, e ele tem toda a razão. A Venezuela é só o país, e não é pouca coisa, né? Que é o país detentor das maiores jazidas de petróleo. 18% do petróleo do mundo estão na Venezuela. Eu tinha feito referência ao petróleo fino, é esse que o Maduro queria, porque está na Guiana, onde ele estava querendo, inclusive, digamos, invadir. É lá que tem um petróleo mais fino, só para fazer essa correção. Ariano Trindade, que trabalha na área, me escreveu aqui. Obrigado pela gentileza. Mas voltando agora ao Lula. Se a gente olhar para as evidências todas, como eu fiz menção há pouco aqui, de tudo que está acontecendo na Venezuela, é golpe, se encontra a democracia, é uma eleição fraudada, é perseguição a opositores de muito tempo, nós temos julgamentos completamente sumários que afrontam o mínimo que seja dos direitos humanos na Venezuela, é uma ditadura sanguinária. De tudo isso, qual é a razão então para o PT e o presidente Lula ainda defenderem a Venezuela? A pergunta é, qual o interesse de Lula e do PT na Venezuela? Porque o mundo inteiro está dizendo o contrário. O PT e o Lula estão vendo o quê? Porque se você imaginar que os petistas e a esquerda latino-americana têm lá uma certa simpatia pela China, posso entender, a China hoje é gigantesca. A Rússia, bom, foi a mãe do socialismo, né, o outro lado do mundo, né, na Guerra Fria. Havia uma contestação nos anos 70 aqui no Brasil, aquela coisa, né, ideológica. Cuba, que é um sonho deles, que também é uma tragédia humana, mas vamos lá. Agora, a Venezuela, o que tem na Venezuela é uma ditadura cucaracha de péssimo nível. Veja aí o Maduro chamando o Milei para uma luta de ringue. É completamente... o PT se coloca como uma secla de uma ditadura de 5º nível, né? De 5ª divisão, uma ditadura cucaracha, sem nenhuma... Não tem ideologia na Venezuela como pode-se alegar a China, a história da China, da União Soviética, agora da Rússia e de Cuba. Não tem nada disso. Então a pergunta é, e eu não tenho resposta para isso, eu confesso, quais são os interesses de Lula e do PT em manter a Venezuela do jeito que está, contra qualquer lógica democrática e contra o que o mundo civilizado e democrático está dizendo, e os brasileiros civilizados e democráticos e de coragem também estão dizendo. O governo Lula é uma coisa, o Brasil é outra, é sempre bom a gente deixar isso claro. Eles odeiam a oposição. A existência da oposição é inadmissível para o Lula e seus seguidores. E é o seguinte, a Paula falou que o Lula se manifestou pela primeira vez. Segunda, Paula, porque o Lula é um caso grave e muito singular de esquizofrenia, né, voluntária. Ele também age com o nome de Gleisi Hoffmann.
A nota da Gleisi Hoffmann traduz o pensamento do Lula. A nota do PT é o que pensa, tá bom, aspas, a cabeça do Lula, que é baldia, né? Mas ela segue essa direção, ela é a favor de um regime como o da Nicarágua. Ele não disse numa entrevista que, pô, meu Deus, por que não falavam? Falam do Daniel Ortega, que está lá há 20 e tantos anos, que é ao mesmo tempo de governo que teve a Angela Merkel na Alemanha. Essa é a cabeça do Lula. Mas ele tem um norte claramente definido. Ele quer um partido único, um mandato eterno, não quer oposição e não respeita a democracia e nem a liberdade. Ele quer o poder. Ele ama Lula, né? Ele se ama. Quem se refere a si próprio na terceira pessoa é gente que se ama. E ele falou, Lula disse isso, ou Lula disse aquilo, como se fosse uma entidade. E eu repito sempre que o único que tinha o direito de fazer isso, porque era mesmo uma entidade, era o Pelé. Sim. Você tinha o Edson Arantes do Nascimento, que era uma coisa. Pelé era outra, é uma entidade que praticava um tipo de esporte que não era futebol, era outra coisa. O Lula, que é um político medíocre, o Lula fez isso, o Lula acha isso, é um mentiroso, ladrão e, como está mostrando agora, liberticida. Ele, sim, detesta a liberdade. Augusto, bem lembrado, né? O Lula já havia se manifestado por meio da nota do PT e ontem, por meio do Itamaraty... nome Gleisi Hoffmann. E ontem por meio do Itamaraty, com aquela nota bem em cima do muro, né? Silvio, deixa eu jogar, que eu queria trazer mais um trecho aí dessa fala do Lula, quando ele diz o seguinte, aspas, eu vejo a imprensa brasileira tratando como se fosse a Terceira Guerra Mundial, mas não tem nada de anormal, não tem nada de grave, nada de assustador. Tem uma eleição, tem uma pessoa que disse que teve 41%, teve outra pessoa que disse que teve 50%, entra na justiça e a justiça faz, fecho aspas aí para o presidente. Isso é doentio, já desculpa, Silvio, mas isso já virou doença, isso é doentio. Não, e é reconhecer que alguém se autoproclama, né? Porque alguém disse que teve 41, outro disse que teve 50% dos votos. Tem requintes de crueldade. Dá uma olhadinha na população sofrendo, todos os números e evidências de anos e anos. Perdão, só porque... Silvio, deixa eu jogar para o Silvio. Olha, eu acho que a gente até, se não conhecêssemos todos nós aqui tão bem a história, a trajetória do Lula lá, desde que ele começou na Vila Euclides, do Sindicato dos Metalúrgicos, da criação do PT, dos governos, dos escândalos aumentativos do PT, nós poderíamos classificar, sim, como algo psiquiátrico, como alguém que mente até, não só deliberadamente, mas com uma sociopatia. A gente poderia levar para esse lado até de saúde mental, mas sendo o Lula... Nós sabemos que o termo que define isso que ele está fazendo é mau caratismo. É exatamente isso que o Lula está fazendo neste momento. Porque o projeto de poder do PT, que foi instalado na eleição de 2002, com a chegada do PT ao poder em janeiro de 2003, com o senhor Lula da Silva, era muito similar a esse da Venezuela. Ele foi interrompido por causa da Lava Jato. Não fosse a Lava Jato, talvez o Lula teria sucedido a Dilma Rousseff depois do segundo mandato da Dilma, porque não teria acontecido o impeachment. E o impeachment passou, primeiro, pelo trabalho impecável de investigação do maior esquema de corrupção já engendrado na máquina pública que se viu no continente, talvez no planeta, mas também pela população que cansou, que foi às ruas no movimento de insatisfação contra o mal feito, contra a indecência, contra a roubalheira, porque essa foi a marca, e é uma marca indelével do PT e do seu projeto de poder, construído pelas mãos também de José Dirceu e outras pessoas que passaram temporadas na cadeia. O próprio Lula passou uma temporada na cadeia por causa de roubo. Foi reabilitado politicamente por cortes superiores, disputou a eleição. E então, a gente conhecendo a trajetória, a gente sabe que os modelos são similares. É não ter alternância de poder.
a esquerda socialista, comunista e as suas franjas mais radicais até podem chegar ao poder pelo voto. Eu disse isso ontem, mas não saem de lá pelo voto. Está muito claro o que está acontecendo na Venezuela. E ele está chancelando tudo isso porque ele não tem ponto de recuo, porque nós temos a diplomacia no seu auge, o momento mais infame da diplomacia brasileira, que tem se associado aos ayatolás, ao Irã, que não conseguiu condenar o Hamas, que é um movimento terrorista assassino de crianças, de mulheres, que sequestra e mata a sangue frio. Ele vai condenar o ditador venezuelano? E finalizo, ele não viu nada de anormal, é tudo tranquilo, nada grave, tem mortos, tem pessoas presas. E ele diz, basta que a oposição vá à justiça. Que oposição? Nicolás Maduro prendeu os seus opositores, com raríssimas exceções, sempre foi assim. E que justiça que existe num país desse? Afinal de contas, foi declarado o resultado eleitoral. A mentira foi declarada com chancela. Então, a única coisa que pode salvar a Venezuela de tudo isso, e aí o Lula se colocará numa situação ainda mais complicada, são os organismos internacionais, são países como os Estados Unidos, que vão entender, vão compreender que nós temos um barril de pólvora, que está massacrando pessoas. E finalizo, Paula, agora sim, é uma questão humanitária o que está acontecendo na Venezuela. Então, se alguém tiver dúvida de que é necessária uma interferência externa a despeito desse discurso de soberania nacional que não existe na Venezuela, não existe. Se alguém tiver dúvida, basta ver que as pessoas estão morrendo de fome. Antes de jogar para a Ana, Augusto, quer complementar? Rapidinho. E já começam, né, PT e demais as seclas aí do regime venezuelano, já começam com essa história. A Venezuela vive problemas porque há bloqueios, restrições de outros países, pois que aumentem, pois que sejam consolidadas aí, ampliadas pelas nações realmente interessadas num mundo democrático. Que aumente. O Maduro, ele depende disso. Já estão querendo que os Estados Unidos não podem fazer mais restrições. Devem. E o Brasil, se o governo brasileiro tivesse um pingo de vergonha, também aderiria a essa frente democrática que vai se formando contra outra ditadura aqui, na vizinhança. Ana, queria puxar o gancho que o Silvio comentou ali da necessidade de uma intervenção externa diante desse impasse, dessa questão aí nas eleições da Venezuela. Nós trouxemos que Lula hoje conversou com o presidente Joe Biden, não temos muitos detalhes aí de como foi essa conversa, apenas que durou aí cerca de 30 minutos, mas como é que você avalia que vai ser a posição de Joe Biden diante da situação aí na Venezuela e também a sua análise em relação à declaração de Lula sobre o resultado da eleição? Bom, Paula, eu acho o seguinte, se não há muitos detalhes dessa conversa, é porque não foi uma boa conversa para o marketing do Lula. Basta passar os olhos aqui. Agora, as notícias da Venezuela estão caindo aos montes aqui na imprensa americana, e você vê que em um cenário político tão polarizado aqui nos Estados Unidos, as coisas em relação à Venezuela, os assuntos em relação à Venezuela parece que caem numa concordância. Por exemplo, eu passei os olhos aqui nos veículos da imprensa que tem, né, que são mais alinhados ao Partido Democrata, como o do New York Times, por exemplo, e hoje tem um artigo extenso no New York Times dizendo exatamente como governos autoritários fraudam eleições para permanecer no poder. E ali embaixo continua: Nicolás Maduro foi declarado vencedor da eleição presidencial da Venezuela, apesar das irregularidades generalizadas. Aqui estão algumas ferramentas que autocratas como o senhor Maduro usam para permanecer no poder.
Então vocês veem que o próprio New York Times ele diz exatamente isso. As fraudes, né, estão de uma maneira generalizadas, as irregularidades, e não há transparência. Depois, na Associated Press, por exemplo, também aumentam as críticas contra Maduro na Venezuela e o Conselho Eleitoral que o declarou vencedor. Então, Paula, tudo isso traz, né, esse ponto que estávamos falando de o diretório do PT simplesmente fazer uma declaração como se nada disso estivesse acontecendo na Venezuela. Esse vídeo, né, da Maria Corina é um vídeo muito forte também, porque nós sabemos o que de fato está acontecendo com o povo na Venezuela. E aí, considerando também aquela eleição de 2018 que teve, que quando o Juan Guaidó, ele, em 23 de janeiro de 2019, ele assumiu o papel de presidente interino, aí sobre o artigo 233 da Constituição da Venezuela, e claro, com o apoio da Assembleia Nacional, o Juan Guaidó, que naquela época ele recebeu um reconhecimento formal como presidente interino de quase 60 governos, inclusive os Estados Unidos, o Canadá e alguns da América Latina e da Europa. E como eu mencionei, Paula, num tabuleiro político tão polarizado aqui nos Estados Unidos, o Juan Guaidó esteve no Senado americano em 2020, Donald Trump era o presidente, e ali no discurso do Donald Trump no Estado da União, que é um discurso que todos os presidentes americanos falam mais ou menos em fevereiro, exatamente para falar sobre o Estado da União do país, Juan Guaidó foi um convidado especial e naquele tabuleiro polarizado, Juan Guaidó ele foi aplaudido de pé pelos dois partidos e por membros dos dois partidos ali presentes no Senado. Nós temos um vídeo. Here this evening is a very brave man who carries with him the hopes, dreams, and aspirations of all Venezuelans. Joining us in the gallery is the true and legitimate president of Venezuela, Juan Guaidó. Mr. President, please take this message back to your family. E aí você vê, Paula, o Donald Trump ali disse, né, apresentando Juan Guaidó, um homem corajoso, e Mr. President, senhor presidente, leve essa mensagem ao povo do seu país. Como eu mencionei, Paula, poucas coisas hoje unem o Partido Democrata e o Partido Republicano. Mas a certeza de que a Venezuela é uma ditadura, um regime totalitário, uma ditadura sanguinária, isso é uma dessas coisas que unem os dois partidos aqui.